ter uma palavra de oração, rogar ao Espírito que Ele traga entendimento espiritual, interpreta para nós a sua palavra e nos dê a capacidade de conhecer mais do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez por cada um de nós. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, nesta manhã te louvamos e agradecemos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos dá de vida, primeiro dia da semana. Nós já estamos felizes, ó Pai, pelo despertar, pelas misericórdias renovadas. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado, obrigado pela proteção, obrigado pelo Teu falar, obrigado porque Tu tens nos edificado e falado com grande expectativa. Nós desejamos mais uma vez ouvir a Tua voz. Esperamos, ó Pai, das Tuas mãos todas as coisas. Estamos contemplando a Ti. Queremos, ó Pai, com a ajuda do Teu Espírito, meditar na Tua palavra. Fala conosco, Pai. Não permita que nenhuma dúvida possa surgir em nossas mentes. Muito pelo contrário, Pai. Nos dê, pela revelação da palavra, a convicção para continuarmos permanecendo no Teu amor. Quando permanecemos em Ti, Tu permaneces em nós e continues nos levando pelo Teu Espírito para aquele que é perfeito, para que Ele então realmente complete a obra que Ele mesmo começou em nossas vidas, de salvação da nossa alma. Pai, edifica-nos como Teu corpo, a Tua igreja, o povo comprado, adquirido por um alto preço. E é maravilhoso, Pai, quando nós nos assentamos aos Teus pés, nos curvamos diante da Tua palavra, porque ela é poderosa, ela é aquela que verdadeiramente, Pai, tem a capacidade de remover todas as coisas que nos abalam e formar em nós um reino inabalável, como o Senhor tem começado essa obra de construção em nós. Entregamos nas Tuas mãos esse tempo, Pai, ilumina, abençoa, traz entendimento, traz revelação. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Vamos ler o primeiro texto aqui, irmãos, João 17, versículo 14, que diz assim a palavra: Eu lhes tenho dado a Tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não o sou. Irmãos, muito claro aqui que o ódio do mundo para com a igreja, ele é resultado necessariamente, indiscutivelmente, do fato de que Cristo deu para nós a palavra do Pai, e essa palavra, ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Claro que, em primeiro lugar, a experiência é para cada um daqueles que creram, na obra consumada do Calvário, que a luz vem para dentro de nós iluminar todo o homem. A luz, o próprio Senhor, quando Ele entra em nós, Ele ilumina todo o nosso entendimento. Ele nos tira das trevas, nos traz para a luz, para o reino do Filho do Seu amor. Então Ele é a luz e ao mesmo tempo esta candeia que habita em nós, em lugar tenebroso, agora já é uma figura muito linda da nossa vida com o Senhor, que nós somos essa candeia que brilha em lugar tenebroso. Este mundo é tenebroso, esse mundo é trevas, então nós habitamos neste mundo como aquela luz. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 5,16, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então, irmãos, esta luz é uma luz diferente de todas as luzes. É diferente da luz do sol que está brilhando agora sobre a nossa cidade, sobre este mundo. É uma luz muito especial, porque esta luz, o sol que nós estamos vendo e desfrutamos dele, é algo que Deus criou para trazer luz para este mundo, no sentido de que Ele fez separação entre luz e trevas, não aquela luz espiritual no qual nós a temos, que cremos em Cristo Jesus. É uma luz diferente. Então, este sol ilumina toda a face da terra.
mas a luz que de fato é aquela candeia que brilha em lugar tenebroso, os homens que vivem neste mundo, mesmo sob a luz do sol, se não têm a revelação de Cristo, eles estão andando em trevas. Vocês compreendem isso, irmãos? Não adianta você estar, mas eu não estou em trevas. As pessoas falam sem entendimento espiritual, estando vivendo trevas. Compreende? Porque quando não se tem a revelação do Cristo crucificado, que é a luz do mundo, como ele próprio expressou, eu sou a luz do mundo. Então eles estão em trevas, mas eles não sabem que estão em trevas. Eles precisam ter entendimento, mas eles dizem que têm entendimento. Eles conseguem passar, de grau em grau no colégio, faculdade, mas este conhecimento que Deus deu ao homem, porque tem algo do Senhor ali, porque foi criado pelas mãos do Senhor, todo homem tem um sopro das vidas dentro de si, entende? Então por isso que eles são almas viventes, mas não tem a realidade eterna daquele que é a luz eterna, a luz perpétua, aquele que de fato é a própria vida morando em nós, habitando em nós, iluminando não apenas nós. Essa luz que nós temos, claro, nós desfrutamos dela, que é o próprio Senhor, mas essa luz tem que ser exposta para que o mundo veja em nós um agir diferente, um falar diferente, uma maneira de pensar totalmente diferente, para que eles vejam em nós as nossas boas obras, naquilo que nós realizamos e fazemos com honestidade, com caráter, e possam dizer o seguinte: esse povo é um povo diferente, é um povo que tem algo que eu queria ter. Então, que a nossa luz brilhe diante deles, porque, irmãos, nós vamos ficar hoje aqui um pouco frustrados com relação a... Nós temos uma tendência de pensar, nós vamos tratar aqui hoje, isso eu estou falando com convicção do Espírito, por revelação, mostrar hoje pela palavra, que, irmãos, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, nós vamos perceber que não tem nada a ver com os perversos, mas nós éramos perversos também, nascemos separados do Senhor, irmãos. Graças ao Senhor, que eu espero que o Espírito do Senhor interprete a palavra que vamos ler depois, os textos, para que teu coração não se iluda, não se engane com aquilo que é mundo. Entende, irmãos? Deus amou o mundo, dentro do mundo Ele separou os seus amados. Sei que talvez quem vai assistir depois vai ter muitas críticas, mas eu disse para vocês que o ano passado, que esse ano nós iríamos começar a conhecer o Senhor de uma forma mais profunda. E quando o Senhor fala conosco, fala pela sua palavra, nós podemos conhecer o coração do Pai. Se Ele é o nosso Pai, e aqueles que de fato vivem uma vida de intimidade com o Senhor, vão compreender isso. E aqueles que não vivem, talvez poderão ter aí dúvidas, mas se surgir dúvidas, vocês vão depois para o quarto, pergunte ao Senhor, vai conversar, vai ter com o Senhor. Não vai perguntar para outro aí que é um grande teólogo, outro que é um grande pastor. Não, vocês vão falar com o pastor de vocês, que é Cristo. Eu tenho certeza que Ele não vai deixar dúvidas. Então, por isso que Paulo fala, penseis todos a mesma coisa. Jesus algumas vezes ele disse assim, tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês ainda não estão preparados. Então, irmãos, acho que chegou a hora de nós conhecermos o Senhor de uma forma bem mais profunda. E à medida que vamos conhecendo o Senhor, vamos conhecendo a nós mesmos e vamos conhecendo também o mundo, este mundo, que tantos amam. Este mundo que é um mundo tão gracioso. Quando fala mundo, tem uma palavra mundo, porque tem 3 palavras para mundo. Oikonone, oikonomé, aion e cosmos. Este mundo cosmos que Deus criou é um mundo maravilhoso, é um mundo exuberante. Nós vemos o dedo do Pai na sua criação, ainda que ela esteja sobre os efeitos da queda. Mas tudo que Deus criou, nós sabemos que
é bom. E recebido com ação de graças, nada é recusável para nós, tanto na alimentação como do desfrute. Os filhos de Deus desfrutam das coisas que foram criadas de uma forma diferente dos ímpios. Estão me compreendendo? Aquela visão que o rei Nabucodonosor teve sobre aquela escrita lá, que ele não conseguia interpretar. Depois ele pensou em poder, em autoridade, aquelas coisas todas, mas a mesma visão que foi dada para o rei Nabucodonosor, ele teve uma interpretação lá em Daniel. E a mesma visão foi dada para Daniel, que Daniel trouxe uma interpretação radicalmente diferente daquela que o rei Nabucodonosor teve. Vocês compreendem, irmãos? Então, muitos, às vezes, leem as Escrituras Sagradas e criam pela sua mente natural e carnal, pelo fato de não reter a cabeça que é Cristo, começam a criar doutrinas, mecanismos para fazer com que o povo de Deus sejam iludidos e enganados. Paulo vai dizer isso claramente para os não maduros. Vocês, tem um texto lá, por exemplo, Hebreus capítulo 13, que diz assim, que é para a gente não se envolver com doutrinas várias, com várias doutrinas. É para se envolver com ele. E Paulo, ele diz para nós assim, olha, com relação a este mundo, porque, irmãos, muitas pessoas, nós sabemos que leem Bíblia, fizeram aí, teologia, são doutores em teologias, que eles têm uma capacidade, uma habilidade magistral para induzir as pessoas a serem adeptas dos seus pensamentos carnais e humanos, que o Senhor não está envolvido. Por isso que a importância do nosso crescimento no Senhor, ela é fundamental. Tem que estarmos radicalizados em Cristo, alicerçados em Cristo, com raízes em Cristo e desejar crescer no Senhor. O crescimento que vem do Senhor, porque senão, se nós não crescermos, nós seremos levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Usando as próprias Escrituras Sagradas, eles induzem ao erro. Isso está muito claro, irmãos. A gente percebe, porque é muito estranho uma pessoa, por exemplo, que congrega mais de 5 anos, 10 anos, 15 anos, ou 30 anos, e ainda nunca experimentou o seu novo nascimento em Cristo. Isso é muito comum nos dias de hoje. Mas o fato é que as pessoas não querem o Senhor, querem aquilo que o Senhor tem para dar para elas. Ou em outras palavras, querem as suas bênçãos, não querem o abençoador. Então vive uma vida mesclada com o mundo. Que Deus me dê isso para que eu viva uma vida confortável neste mundo, como se este mundo fosse a sua casa. Estão me compreendendo, irmãos? Então nós vamos hoje com a ajuda do Espírito, mostrar um propósito, e o desejo do meu coração e o meu propósito aqui é que a sua visão do mundo seja aprimorada. Ela tem uma característica bastante aguçada em saber o que é o mundo. É igual, quanto mais você conhece a verdade, mais a verdade vai nos libertando. Libertando de tudo, irmãos, principalmente deste mundo. Provérbios vai dizer que os justos são libertos pelo conhecimento. Porque todo conhecimento que nós adquirimos vem de uma fonte de riquezas inesgotáveis, que é a própria palavra. Paulo fala assim, Romanos 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Mas essa profundidade da sabedoria você tem aí em suas mãos. O que você precisa é de arrumar tempo e diligência para se alimentar.
para ler as Escrituras e buscar a direção do Senhor, buscar entendimento, porque a palavra ela é tão simples. Ela é revelada para nós, para os filhos de Deus, não é em terceira mão, em segunda categoria. Uma palavra que é revelada direto do coração do Pai para o coração de seus filhos. E o que é mais interessante ainda é que Deus, diz as Escrituras, não faz acepção de pessoas. Então pode ser uma pessoa iletrada, como eram alguns dos discípulos, indoutos, iletrados. O próprio Senhor Jesus Cristo foi, muitas vezes, serviu para que aqueles corações ímpios fossem chocados. Como ele sabe letras, se nunca estudou? Mas ali estava a própria sabedoria personificada diante deles. E claro que se o Pai falava através dos lábios de Jesus, eles que liam as Escrituras não conseguiam interpretar, ou pelo menos ouvir o timbre de voz que procedia do Pai. Porque Jesus foi tão somente um instrumento para que Deus então falasse através dele. Ele disse isso muitas vezes. As palavras que eu as digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que determina, que prescreve o que eu tenho que dizer. Se vocês não conseguem ouvir a minha voz, a voz do Pai, como que vocês vão querer entender alguma coisa? Vocês estão firmados em Moisés. Moisés ele escreveu a meu respeito. Se vocês não creem nos escritos de Moisés, como vocês vão crer nas minhas palavras? São palavras vivas, palavras que produzem vida, porque era o próprio Pai falando através de Jesus. Isso é maravilhoso nós sabermos. Jesus foi um homem, carne, osso e sangue, que viveu uma vida de absoluta dependência de Deus, o Pai. Era isso. Então, queridos, que o Espírito traga entendimento ao seu coração nessa oportunidade, para que a tua visão do mundo seja aperfeiçoada, aprimorada. Isso acontece quando nós somos identificados, unidos com a verdade. A verdade está em nós. Então, quando fala a verdade está em nós, é o próprio Cristo. Habite, Colossenses 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo, orientando, exortando. Quando somos habitados pela palavra, a própria palavra vai nos instruir, exortar, vai nos edificar, vai cortar, vai nos corrigir, porque é a palavra viva de Deus, não é qualquer palavra. Então, queridos, qual é a evidência deste ódio? Este ódio do mundo pelos regenerados começou lá no início e também está lá no final. E quando eu falo nesse final, estou me referindo também ao nosso tempo que estamos vivendo os últimos dias. Então não espere louvor deste mundo para a sua vida. O que espera sobre mim e você é ódio, é ironia, é sarcasmo, rejeição. É um povo totalmente, como o Senhor foi rejeitado, nós seremos rejeitados também. Não é assim? Então, queridos, qual é a evidência de que este mundo nos odeia, começando pelo começo? Vocês se lembram que Caim, ele odiou o seu irmão Abel? Por quê? Que Caim tinha aquele ódio pelo seu irmão de sangue, Abel. Ele o matou, nada mais, nada menos, além do que a inveja. A inveja. Embora Abel fosse justo e não tivesse feito mal algum.
Tem um texto das Escrituras Sagradas, queria que vocês abrissem comigo, Provérbios, capítulo 29. Vamos ler aqui o último versículo do capítulo 29 de Provérbios. Interessante aqui, irmãos. Que os irmãos também guardassem isso, porque é a palavra de Deus. Não é para você achar esse versículo interessante. Esse versículo tem implicações profundas para esse tempo, porque a Bíblia é sempre atual. Então diz assim, Provérbios 29, versículo 27. Para o justo, presta atenção aqui, para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Depois eu quero mostrar para vocês, trazendo um texto muito interessante, que então quer dizer que os filhos de Deus também odeiam os perversos? Odeiam, mas de uma forma adequada, que nós vamos ver depois aqui hoje. Mas o que é interessante aqui é que, e o reto, o que foi regenerado, que passou pela cruz, o que está morto para este mundo, morto para o pecado, morto para si, e o reto é abominação ao perverso, ou seja, o perverso abomina, detesta o reto, que vive uma vida justa, é o que o texto está dizendo aqui. Mas a parte A parece um pouco intrigante. Para o justo, para aqueles que foram justificados, o iníquo é abominação. O sentido aqui é detestável. Porque, irmãos, é muito claro, a Bíblia vai mostrar em muitos textos, depois a gente vai ver alguns aqui, para a gente chegar a uma conclusão de que este mundo realmente é detestável. Porque Deus nos fez ver quão perverso ele é, em todas as suas áreas. Que a gente não pode confiar em ninguém, ímpio algum, misericórdia. Agora fico pensando, como que muitos retos que conheceram o Senhor, que creram na sua morte e ressurreição, ainda conseguem festejar, celebrar junto com os perversos. Eu não me sinto bem, irmãos, de verdade. Já tive experiências terríveis quando fui convidado para participar de algumas festas ímpias. Tive assim muitas decepções e tristeza no meu coração quando diante de uma refeição junto com ímpios, onde eles ali faziam chacotas irônicas com relação a Cristo. Imagina só, você está na casa de um ímpio, sentado num grande banquete, e eles começam a falar coisas a respeito das Escrituras, se opondo às Escrituras, se opondo ao Senhor, e dizendo que todos generalizam, os cristãos estão totalmente por fora, que são débeis, que são cabeça oca, que são cabeça dura. Qual que é a tua reação, irmãos? Em respeito àquela casa, aquele lar, você tem que se aquietar. Porque se você for falar, é porque eles estão esperando um revide. Se levantar uma palavra, o ódio deles começam a se aprimorar contra você. Então é horrível, irmãos. Agora é muito gostoso quando você se reúne com irmãos em Cristo Jesus para comer uma boa refeição. É muito agradável, é gostoso, é satisfatório. Estão me compreendendo, irmãos? Então Caim matou Abel porque as obras de Caim eram obras más. Mas, irmãos, legitimamente falando, as obras de Caim, segundo a interpretação dele, eram obras muito boas, porque ele não fez nada de mal. O que ele fez? Ele ofereceu para o Senhor o melhor da terra, as primícias da terra. Ele trabalhou, plantou e colheu, encheu os seus balaios,
os seus cestos e apresentou diante do Senhor, suando: aqui, Senhor, eu sou alguém que trabalho na obra, eu quero oferecer para ti tudo que há de melhor nessa terra. Primeiro que a terra foi amaldiçoada. Então nada que o homem produz para Deus, o Senhor sempre vai rejeitar. Vamos dar uma olhada, irmãos, em 1 João capítulo 3, versículo 11 e 12. 1 João 3, verso 11 e 12. Aqui nós temos uma declaração bastante interessante, que diz assim, 1 João 3, versículo 11 e 12, diz assim as Escrituras: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Esta é a mensagem. Por que o Espírito faz questão de repeti-la? Isso aqui já foi proferido lá no Antigo Testamento, a partir de Gênesis 22, e veio, foi lei. Deus estabeleceu como lei: amarás o Senhor é o teu próximo, porque não pode falar seu irmão, porque na época ainda eles não eram irmãos, porque a obra de Cristo não tinha sido feita, embora no coração do Pai a obra já havia sido consumada desde a fundação do mundo, mas ele era o próximo é o seu irmão. Então, que nos amemos. Então, aqui a mensagem ela é repetitiva. Paulo, nas suas 13 cartas, ele vai dizer a mesma coisa: amemos uns aos outros. Pedro fala: amai-vos ardentemente, porque só os cristãos, genuinamente cristãos, nascidos de novo, é que irão amar. Amar tem um indício de que os que amam sempre irão sofrer, não pela causa, mas sofrer, por causa de Cristo que habita no irmão, por causa do próprio Cristo. A mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Irmãos, nós ainda estamos bem distante dessa realidade, de amar uns aos outros. Nosso amor uns pelos outros tem que ser intenso, fervoroso, irmão, um amor dedicado, um amor que cuida, um amor que protege, um amor que se responsabiliza um pelos outros. Imagina você cuidando do seu irmão, você preocupado com o seu irmão, e o seu irmão preocupado com você, que está preocupado com ele. Este amor contagia o mundo, entende? Mas nós somos muito frios em nosso amor, nós somos muito tímidos. Nós temos poder de Deus para amar. O amor de Deus em nós é um amor poderoso, um amor que quebra as cadeias invisíveis que estão ali no coração de cada ser humano. Se Ele nos conquistou com o seu amor, nós da mesma forma vamos conquistar aqueles que são deles, que estão no mundo, que são pecadores, que irão crer ainda, mas com o seu amor. Se você não for pregar a palavra com amor, não pregue, você vai pregar só com conhecimento, não vai tocar aquele irmão. Você tem que amar o Senhor, amar a sua palavra, pregue com amor, crendo que Deus irá fazer uma obra por amor. Aí vai ter resultados, vai ter frutos, porque você está praticando, antes de tudo, o amor. Percebe, irmãos? E Deus vai lhe mostrar aqueles que são deles, que estão no mundo. Deus vai despertar neles algum tipo de interesse pela palavra. Entende, irmãos? Hora de amar. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa que é ímpia começa a se interessar pela palavra. Eu quero entender, eu sei que depois o inferno vai se levantar para tentar roubar a palavra, mas temos que orar com amor. Paulo fala noite e dia. Eu orei por vocês com lágrimas, colocando o nome de cada um de vocês diante do Pai. Imagina só orar, lembrar dos nomes, aqueles que o Pai nos dá para a gente evangelizar e orar. Não é só pregar, irmãos, temos que orar por aqueles que nós pregamos. Paulo, ele diz assim lá em Romanos 10, a boa vontade do meu coração. A minha oração a eles é para que eles sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm conhecimento de Deus, mas não com entendimento.
Eles conhecem as Escrituras, sabem as Escrituras, mas não foi revelado de que eles morreram e ressuscitaram com Cristo. Porque é na nossa morte e ressurreição com Cristo é que se revela toda a justiça de Deus, de fé em fé. Irmãos, aqui essa palavra ela é muito contundente. Olha, você consegue enxergar aqui, irmãos, a necessidade do Espírito para que nós então exercitamos este amor uns para com os outros? Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E aí ele continua dizendo, não segundo Caim, não segundo a aparência de Caim, que tentou amar a Deus baseado no seu esforço, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Mas, queridos irmãos, as obras de Caim, humanamente falando, eram obras legítimas. O que Caim fez de mal, irmãos? Ofereceu o melhor da terra para Deus, porque ele ofereceu e Deus o considerou obras más, porque a terra era amaldiçoada, o maligno já jazia. Quando Adão pecou, transferiu o domínio para Satanás, e Deus é justo, e Deus não poderia intervir naquele instante, mas Deus já tinha preparado a sua intervenção, trazendo futuramente o Cristo, para pagar todo o preço, não só do nosso pecado, mas de restaurar todas as coisas, irmãos, para o Pai, porque Ele é justo. Nosso Senhor é muito delicado com as suas coisas, Ele não comete injustiça com ninguém. Queridos, os discípulos do Senhor Jesus depois escreveram que nenhum dolo foi encontrado nos seus lábios. Jesus nunca se retratou daquilo que Ele disse, porque era o Pai, e não acharam nele nada que o acusasse, mas em nós acha muitas coisas, irmãos. Então Caim queria oferecer o melhor da terra para Deus, e tem muitas pessoas hoje querendo oferecer o melhor da terra para Deus. Para com isso, meus irmãos. O Cordeiro já foi oferecido, já foi aceito pelo Pai, e a base da nossa aceitação é o Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Não existe outro caminho para chegarmos ao Pai e desfrutarmos daquilo que Ele é e fez. Para de querer agregar coisas deste mundo para o Senhor, e para de pedir coisas para o Senhor, para este mundo. Ele já tirou-nos deste mundo, nós não temos mais a ver nada com este mundo, irmãos. Nós queremos adquirir coisas deste mundo. Para que isso? Que loucura é essa? Onde é a tua morada eterna? É para lá que você tem que investir. Paulo ele escreveu assim, Filipenses, capítulo 3, verso 20, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo, aquele que vai vir nos buscar. Então, irmãos, investir nesse mundo, investir nessa terra é pura perda de tempo, é correr atrás do vento, é pura vaidade. Estão me compreendendo? Você está dizendo então que nós não podemos ter uma casa? Se você tem condições de ter uma casa, compre uma casa. Todo conforto, sou favorável a isso, porque nós somos dono do nosso dinheiro, não o dinheiro é dono de nós, e dinheiro foi feito para gastar. Gaste mesmo. Se você tem, gasta ele, não fique escravo do dinheiro, mas cuidado em fincar suas raízes deste mundo, que Ele já nos desarraigou deste mundo pela obra da cruz. Agora a gente vai querer colocar as nossas raízes aqui? Para que isso? Isso é mundanismo. Então, aqui, queridos, as obras de Caim eram obras más, mas ele não fez nada de errado, ofereceu o melhor da terra para Deus. Deus não poderia aceitar aquilo que Caim havia feito, porque era baseado naquilo que ele pensava que era certo. A mente dele já estava sob os efeitos da queda também. Ele já nasceu espiritualmente morto. E Abel foi lá, pegou um cordeiro, imolou e ofereceu ao Senhor. Claro que isso agrada ao Senhor.
porque vocês se lembram em Gênesis 3:21? Antes, porém, eles tinham pecado, Adão e Eva, e eles fizeram, olha aqui a religião, e eles fizeram cintas de aventais para si, para cobrir a sua nudez. O homem tentando cobrir a sua nudez, que é uma figura do pecado. Então Deus disse: Adão, onde estás? Ele poderia ser sincero com o Senhor, mas ele foi sincero com o Senhor. Eles estavam com aquelas tangas costuradas, mas ele disse assim: porque eu ouvi a tua voz, estava nu e tive medo. Mas literalmente ele não estava nu, estava coberto, mas Deus o revelou, o convenceu de que ele estava nu, que aquela folha de figueira não serviria para encobrir a sua transgressão. O que Deus fez? Matou um animalzinho, tirou a pele dele e os vestiu. Aquela vestimenta era uma figura de Cristo, e os expulsou do paraíso para que eles não voltassem e comessem do fruto da árvore da vida e seriam pecadores eternos. Olha o cuidado do Pai, trabalhando, que Deus amoroso. Da mesma forma Ele trata conosco, Ele vai nos empurrando sempre para aquilo que é justo, sempre para aquilo que Ele deseja e quer, irmãos. Nós complicamos tantas coisas, irmãos, mas o ser humano, ele é muito teimoso. O ser humano, quando é confrontado com a sua própria vontade, ele fica muito bravo. Quando Deus não aceitou o sacrifício de Caim, era o sacrifício dele mesmo, Deus disse assim: por que você está irado? Por que o teu semblante está aí? Por que você está cabisbaixo? Se você fizer bem, não é certo que você será aceito? Deus estava dizendo para ele: Caim, vai lá, pega uma ovelha, um cordeirinho, sacrifica e ofereça a mim. E Deus disse assim: se fizeres bem, é certo que serás aceito. Mas o que ele preferiu? Ficou irado e foi para o campo. Chamou seu irmão e o assassinou. Já que assim não me aceitou, então isso que você aceitou, eu vou matar. Aquela fúria que Caim teve de Abel, e a mesma fúria, guarde isso aqui que é muito sério, irmãos. Aquela fúria que Caim teve com relação a Abel, e a mesma fúria que o mundo tem com relação aos cristãos. Vontade de matar. Se eu pudesse matar, eu matava. Ficam torcendo para que você morra. O ódio é muito grande. Não muda, irmãos. Estão me compreendendo? Então, aí o que é interessante, aí ele fala no versículo 13, irmãos, 1 João 3,13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Fique maravilhado, o mundo vai odiar vocês. E aí ele diz assim: mas nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Imagina só, irmãos, porque se Caim tivesse amado Abel, ele ia falar assim: Abel, meu irmão querido, eu fiz uma loucura, eu ofereci algo que o Senhor não se agradou, eu vou precisar de uma ovelha lá do teu pasto. Abel conhecia o Senhor, Abel obedeceu seus pais, claro que ele iria fornecer um cordeirinho para o seu irmão, ou então ele iria arrumar e oferecer ao Senhor, mas ele optou pelo ódio. Todo religioso, ele é irado. Todo religioso, irmãos, ele não vai admitir que precisa do Cristo crucificado. Eles se bastam no conhecimento que eles têm das Escrituras, mas é um conhecimento sintético, superficial, não é um conhecimento profundo. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe muito importante aqui, irmãos. Assim como aconteceu com Caim, os ímpios seguem
o seu pai assassino. Quem que é o pai deles assassino? Eles vai odiar ao Senhor e vai odiar os seus filhos. Jesus foi tão claro em João 8,44. Vós, para aqueles religiosos, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas o que nos chama a atenção é que ele foi homicida desde o princípio. Quando? Quando que o diabo foi homicida? Primeiro que ele perverteu a palavra do Senhor. Guarde isso. Às vezes nós ficamos com a mentira, né? O diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai dos assassinos. Ele foi homicida desde o princípio. Você foi morto lá em Adão. Todos nós nascemos espiritualmente mortos. O diabo foi o grande homicida de toda a humanidade. Desde o princípio. Começou lá no Jardim do Éden. Entende? Ele é assassino. Queridos, o mundo, ele jamais iria odiar os anjos. Não tem como, porque são seres angelicais e o mundo tem uma empatia pelos anjos, né? Os anjos de Deus estão comigo, mas não querem Deus, querem os anjos dele. E tem muitos anjos aí malignos que estão se transformando em anjos de luz, porque Satanás é um camaleão, se transforma de acordo com o ambiente, torna muito agradável aquele ambiente, né? O mundo vai odiar os homens que são regenerados, porque eles são cristãos. E o diabo, ele nos odeia, ele tem inveja de nós. Qual é a inveja que Satanás tem de nós? Por causa do nosso novo caráter, que é o caráter de Cristo. O que mais que ele inveja de nós? Há muitas coisas, mas eu descobri que Satanás, ele é atormentado pela nossa paz. Vocês sabiam disso, irmãos? Satanás, ele é atormentado pela nossa paz, e ele fica furioso também com a sua e com a minha alegria. Por isso que Paulo, ele fala em 2 Coríntios 7,4, no meio de muitas tribulações que este mundo causa sobre nós, transborda a nossa alegria. Que coisa linda! Quanto mais tribulação tem, em outras palavras, mais a expressão da vida de Cristo em nós. E assim nós vamos galgando, dia a dia, passo a passo, conhecendo o Senhor. E o mundo vai ficando para trás. Deixamos Ele nas nossas costas. Porque Paulo fala assim, olha, como que eu posso me gloriar neste mundo? A minha glória, e longe de mim, gloriar-me em outra coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. E eu estou crucificado para o mundo. Eu estou morto para o mundo está morto para mim. Então, ele morreu para o mundo, morreu para o pecado, mas ele vive para Deus em Cristo Jesus. Agora, irmãos, vamos fazer uma pergunta aqui. Como alguém poderia odiar Jesus de Nazaré? Como poderia alguém odiar Jesus de Nazaré? Mas eles o odiaram, o torturaram e também mataram. Aquele que veio para eles. Então, a palavra fala que há uma animosidade. Essa palavra animosidade, há uma aversão do mundo para com Jesus. Há uma aversão ou uma animosidade horrível por Jesus. Contra Jesus. E não só contra Jesus, também contra os seus discípulos. Quer ver? Tem um texto aqui no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 7. Vamos abrir bem rapidinho, irmãos. João 7, versículo 7.
Olha o que a Bíblia diz aqui, olha que interessante, presta atenção. Diz assim, João 7, versículo 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. A palavra más aqui, as obras do mundo são malignas. Todas as obras do mundo são más. Ou em outras palavras, todas as obras do mundo são malignas. Então não se iluda. Como Caim, as suas obras eram más, que era do maligno, o mundo está fazendo a mesma coisa hoje. Estão fazendo boas obras, não é? Doações. Tudo isso traz para a mente deles, para a consciência deles, um certo lenitivo. Apazigua um pouco a sua consciência, mas não muda nada. São obras malignas, porque não são feitas em Cristo. Entende, irmãos? Então ele diz aqui os discípulos não eram regenerados ainda. Então, se vocês não são meus ainda, estão me seguindo? Eles estavam, no período que os discípulos estavam seguindo Jesus, os discípulos estavam sendo convertidos, se converteram. Mas conversão não é regeneração. Depois que Jesus foi ao censo, quando ascenso, exaltado, glorificado, à destra do Pai, recebeu o Espírito, derramou. Quando o Espírito pousou sobre cada um deles, João vai dizer que é Jesus quem batiza com o Espírito. Eles estavam sendo selados e regenerados. Agora eles tinham uma mente aberta, esclarecida, porque Jesus, antes de ir para a glória, lá em Lucas capítulo 24, Jesus abriu o entendimento deles, 24, 45, para compreender as Escrituras, para que eles compreendessem e crescem que Jesus foi para Jerusalém, queria ser morto, ser sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Essa seria a experiência deles. Então, quando o Espírito Santo veio, trouxe toda essa realidade da obra consumada no Calvário. Então, eles foram regenerados. Mas aqui ainda, eles não eram odiados pelo mundo. Tanto é que os fariseus odiavam a Cristo, a Jesus. Lembra lá na casa de Caifás, quando Pedro, seguindo de longe, chegou? Você não é um deles? Eu não. Então não tem problema, pode ficar aí. Mas é certo que você é um dele. Olha o teu falar. Não, eu não conheço esse homem. A palavra fala que na terceira vez ele praguejou. Então, pode ficar no nosso meio, não tem nenhum problema. Mas quando ele praguejou a Jesus, Jesus ali estava levando umas bofetadas, as pessoas chegavam, quase que arrancavam um pedaço da barba dele. Ele olhou para Pedro. Que impacto daquele olhar de Cristo. Ele saiu dali e foi chorar amargamente. Mas aquele olhar não foi um olhar condenatório, foi um olhar tão gracioso. Jesus estava dizendo: Pedro, não disse para você que você não tem capacidade de me seguir na energia da carne? Tanto é que depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, o Espírito do Senhor teve um cuidado tão especial com Pedro, lá em Marcos capítulo 16, vocês se lembram? Abram lá, Marcos capítulo 16. Irmãos, que cuidado gracioso que o Senhor teve com o apóstolo Pedro aqui, queridos. Eu acho isso tão lindo, tão especial com cada um dos seus discípulos. Marcos capítulo 16, vamos ler um versículo aqui, que diz assim, olha, 16, versículo 7. Preste atenção, quando ele ressuscitou, aqui todo o capítulo 16, o contexto fala da ressurreição de Cristo. Aí, olha, deixa eu ler o 6 aqui, que diz assim: ele, porém, lhes disse, para as mulheres que estavam ali: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Oh, palavra doce para o coração. Ele ressuscitou. Não está mais aqui, veio de lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro
que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Você viu aqui o cuidado? Ide, dizia aos discípulos, e a Pedro. Cuidado. Então, irmão, isso aqui traz uma lição para nós muito importante, que neste mundo o Senhor não vai esquecer de você. E todo aquele que o Pai deu para o Filho, ele disse que não iria perder nenhum deles. Nenhum deles seria lançado fora. Irmãos, que precioso é isso, irmãos. Mas este mundo tem um ódio terrível dos filhos de Deus. Então aqui, vamos voltar de novo, deixa eu mostrar para vocês aqui mais com relação a nós aqui. Agora os discípulos já eram regenerados, já são regenerados, mas Jesus fez mais uma advertência para eles, Evangelho de João capítulo 15, versículo 18 e 19, temos mais essa importantíssima declaração. Então, queridos, presta atenção aqui, irmãos, não fique achando que isso aqui, é um dia lá na frente, não, é hoje. João 15, verso 18 e o 19, diz assim a palavra, João 15, 18 e 19, no 17 é o mandamento do Senhor que está dizendo, que vos ameis uns aos outros. Agora olha o 18, começa um outro parágrafo, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Claro, ele veio a este mundo para tirar aqueles que eram do pai do mundo. Agora, olha o 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo não nos ama, o mundo nos odeia, porque Jesus nos escolheu do mundo. Dentre o mundo, ele tinha um povo, que a palavra fala que é de propriedade peculiar, propriedade especial. Entende? Nós não éramos especiais, mas ele sabia que nós iríamos crer. Hoje nós somos um povo muito especial, um povo peculiar, um povo único, que o próprio Cristo diz que sem nós ele não seria completo, ele precisa de nós. Lá em 1 Coríntios 12 diz assim, a cabeça, o Senhor Jesus, a cabeça não pode dizer ao pé, não preciso de vós. Ele diz que precisa, e em realidade nós sabemos que ele não precisa, mas ele quis que fosse dessa maneira, e o Senhor não muda. Entende, irmãos? Nós precisamos dele, mas ele precisa de nós. Nós somos dele e ele é nosso. Que lindo é isso. O mundo não entende isso, irmãos. O mundo entende muito de beleza, de moda. O mundo entende muito sobre ira, sobre uma série de coisas. Agora foi até liberado, né? Assinaram lá a lei que aqueles fichas sujas poderão se candidatar novamente. É o mundo. Você não quer ter problema com o mundo? Vá para o mundo. Se iguale ao mundo. Mas se você viver de uma forma cristã, expressando Cristo, o mundo vai lhe odiar. O mundo ficará furioso para com a sua vida. O mundo vai estranhar o teu modo de agir. Não sei com vocês, mas já aconteceu comigo. E depois, quando eu descobri isso na Bíblia, fiquei tão feliz. Porque, irmãos, quando a gente realmente vivia gozando dos prazeres do mundo, é uma coisa tão maravilhosa, pecar é muito gostoso. Eu sei que é gostoso. Mas quando você é tirado do mundo, primeiro que o mundo vai fazer de tudo para atrair com as suas cores, com as suas belezas, com seus atrativos, com seus enfeites. Como é que chama aquela palavra para enfeite? Com seus adornos, para atrair você. Se não conseguir lhe atrair, ele vai atrair de uma outra forma, com fúria, com rejeição, com ira. Agora, se você está no meio deles, não tem nenhum problema, ninguém vai te incomodar. Mas Jeremias fez aquela pergunta, e quando essas coisas chegarem ao seu final? E o que tu tens preparado?
para quem será? Aqueles que acumulam riquezas, querem ser ricos nessa terra, neste mundo. Porque, irmãos, aquilo que a nós concerne, o Senhor vai levar a bom termo. Fique tranquilo, se envolva com o Senhor. Talvez a tua prosperidade, vamos dizer assim, entre aspas, material, ela não ocorre porque você está buscando as coisas deste mundo no mundo. Agora, se o Senhor tem algo para você, prosperidade material, se envolva com Ele. As coisas tuas, Ele vai lhe conceder. Mas você vai ter um coração firmado nele. Você não vai se importar com as suas riquezas. A palavra fala lá em Deuteronômio, se as vossas riquezas aumentarem, não coloca nela o coração. Porque alguém que está ali íntimo do Senhor, vivendo aos pés de Cristo, então as riquezas vão aumentar, porque Deus ama. Deus faz de tudo, irmãos, para chamar a nossa atenção. Ele é um Deus presenteador, Ele quer nos dar presente, Ele quer nos alegrar. Então, se vivemos a vida íntima com Ele, mas Ele vai acrescentar aqui. As pessoas falam, puxa, como é que aquela pessoa está crescendo tanto, eu aqui, que trabalho tanto, não consigo? Intimidade com Ele. Porque as coisas que Ele vão dar para você, não irá corromper o seu coração. Estão me compreendendo, irmãos? Então, não tenha dúvida, o mundo vai nos odiar. E se não está odiando, tem alguma coisa errada. Porque Paulo escreveu assim, 2 Timóteo capítulo 3. Vamos para lá. 2 Timóteo capítulo 3. Já a gente entra no estudo aqui, tá bom, irmão? Só estou fazendo a introdução para que os irmãos então possam ter mais uma visão adequada do mundo. Diz assim, 2 Timóteo 3, a partir do versículo 10. Interessantíssimos aqui. Interessantíssimos não, interessante isso aqui. A palavra fala assim, acharam aí? 2 Timóteo 3, versículo 10. Tu, porém, esse tu aqui, claro que aqui foi para Timóteo, mas a palavra foi escrita para nós. Então, esse tu é eu e você, esse tu é você. Tu, porém, olha aqui, irmão, isso aqui é uma carta de amor de Deus para o seu coração. Você tem que ler dessa forma a Bíblia. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Nós não lemos as Escrituras, não vemos Paulo relatar aqui os seus ensinos. Procedimento, vocês têm visto o procedimento de Paulo nas Escrituras, irmãos. Propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ele é contigo, então não tenha dúvida disso. Você não está sozinho neste mundo. Agora, olha o 12 aqui. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo. A palavra piedosamente aqui, ela tem uma raiz no original que significa semelhança a Cristo. O que significa, irmãos? Crescimento à maturidade, formação de Cristo em nós. Não é para qualquer um. Agora, ora, aqui 10 e 11 ele fala para filhos, mas aqui aqueles que desejam crescer, ele fala assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Todos aqueles que querem ter o caráter de Cristo formado dentro de si, serão perseguidos. Compreenderam aqui, irmãos? Irmãos, o mundo, ele vai ouvir aqueles que são deles. Tem uma pessoa que frequenta a nossa comunidade, não vou citar nomes, mas ela falou para mim o seguinte, olha, na igreja que eu frequentava, em 2 anos que eu fiquei lá, eu levei mais de 25 membros para lá. E por que aqui eu já convidei mais de 100 e não veio nenhum? Por que será, irmão? Por quê? Porque agora essa pessoa tem uma linguagem do Espírito. Essa pessoa foi regenerada, conhece, sabe a verdade. E o mundo não ouve mais. Quer ver? Abra lá em 1 João, capítulo 4, versículos 5 e 6. 1 João 4, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra. Vamos aí bem
rapidinho para nós ganharmos tempo, irmãos, senão não vai dar para a gente ler aqui o estudo hoje. A palavra fala assim, 1 João 4, versículos 5 e 6. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Agora, nós somos de Deus. Você acha que o mundo vai nos ouvir? Claro que não. Agora, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, tem muitos crentes que não conhecem a verdade e estão no erro. E tem muitos que de fato são de Deus mesmo, que estão no erro e vai nos ouvir, porque eles são da verdade. Eles estão buscando a verdade, querem a verdade. Conhecem, não conhecem, mas querem conhecer a verdade. Tem a nossa irmãzinha, eu creio que ela está ouvindo essa mensagem hoje, agora, nesse momento que nós estamos falando, porque ela vai estar ouvindo exatamente agora, a nossa irmã Rejane, lá do Rio Grande do Sul. Ela perambulava, eu creio que qualquer dia desse ela vai passar um final de semana com a gente aqui, lá do Rio Grande do Sul. Ela frequentou uma igreja tal, foi para outra, começou a ouvir a palavra de Deus, Deus abriu o entendimento dela e ela creu na sua morte e ressurreição com Cristo. Irmão, sabe o que está acontecendo? Ela fala assim, olha, eu tentei ir em diversas comunidades aqui, mas não tem jeito. E eu prefiro ficar sozinho em casa. Não vou perder tempo ouvindo um monte de baboseira a respeito de Deus que não me edifica. Então agora ela está ouvindo muitos irmãos também que passamos para ela, o irmão Luiz, o irmão Glênio, tantos outros, está se deliciando da palavra. Que alegria que é, irmãos, percebe? E muitos dos que moram aqui nessa cidade, Sidrolândia, não vocês têm sido perseverantes, os que creram estavam juntos, Atos 2, 44, todos os que creram estavam juntos, esse é o indício de quem creu, de quem não creu, tem prazer na comunhão do corpo de Cristo, entende? Então, mas eu não consigo mais ouvir outra pregação que não seja essa, o Cristo crucificado. Falei, aí está certo. Mas aqui não tem como levantar aqui uma comunidade? Não sei, minha irmã. O Senhor é quem sabe. Mas a vontade é começar um trabalho lá, mandar para lá o Luiz Eduardo, Dudu Moreno e o Dudu Branco, para começar um trabalho lá. Missionários. Deixar eles só com a mala lá e se viram. Como antigamente os missionários vinham com aqueles... a comunidade eles buscavam direção do Senhor, o Senhor trazia a revelação para designar um homem e uma mulher para ir, para pregar a palavra e deixava ele lá na esquina com mala, se vira, tchau, nós vamos estar orando lá por você. E ele começava o trabalho ali. E aí logo nascia uma comunidade, percebe, irmãos? Porque eles iam crendo que Deus não os desampararia, que Deus supriria de todas as coisas, mas tem que estar na direção do Senhor. Queira, então, hoje eu vi uma coisa interessante, eu vou aí para... Não, cuidado com isso. Se o Senhor quiser, podemos abrir, podemos caminhar. Ele vai trazer os recursos para cada um de nós. Então, queridos, que gostoso, né? Aquele que é de Deus, quem não é da parte de Deus, não nos ouve, mas aquele que é de Deus, aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito do erro e o espírito de Deus. Agora, irmãos, o nosso Deus é o Deus da verdade. Salmos 31, 5, Isaías 65, verso 16 também. Agora, o próprio Jesus disse para Pilatos, de quem é da verdade, vai ouvir. Quem não é, não vai ouvir. Porque o nosso reino, como Jesus disse para Pilatos, naquela conversa com ele, eu acho tão lindo isso aqui, acho que deve ser aqui, irmãos, me ajudem aqui em João capítulo 18, se não me falha a memória, deve ser o versículo 36 e 37. É isso mesmo. Olha aqui, Jesus é interrogado por Pilatos, aquele governador, que diz assim, escute aqui com bastante atenção, olha, ele fez uma pergunta,
que fizeste? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim? Que fizeste? Aí, verso 36, do capítulo 18, Jesus responde. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui ainda? Você acha que o nosso reino também é deste mundo? O Pai nos confiou o reino. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, o meu reino não é deste mundo. Os meus ministros, isso tem a ver com você. Os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é deste mundo. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Nós somos testemunhas da verdade também, irmãos. Agora veja aqui: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quem não é da verdade não tem menor interesse em ouvir a voz dele. Quem não é da verdade não se importa com o Senhor, irmão. Quem não é da verdade não está nem aí, vive uma vida totalmente desfavorecidos, porque são os crentes bestas, idiotas, tontos, medíocres e... misericórdia! Como é que pode um negócio desse? Eu sou uma nova criatura. Sabe, tem tantos obstáculos que Satanás coloca, uma rede para eles não se reunir como uma igreja, mas graças ao Senhor que eles têm os seus remanescentes, percebe? Que estão perseverando em conhecer o Senhor, em seguir nessa trilhada caminho da cruz, até a maturidade espiritual. Queridos, este mundo não é amigo da graça ou dos filhos da luz, não é, eles odeiam, esse mundo é trevas. Ele odeia e os exterminaria. Você lê Mateus 10, 22, vai mostrar isso. E por aí vai, né? Então, queridos, e tem muitos religiosos que se matar um filho de Deus, eles falam que está fazendo um serviço a Deus. João 16, 2 vai dizer exatamente isso. Fizeram um serviço a Deus. Quão enganados eles estão, irmãos. Então, para o justo, o iníquo é abominação. Para nós que somos justos, o iníquo para nós é abominação. Vou explicar o porquê. Vou explicar respondendo como que Davi odiava os seus inimigos. É assim que nós devemos odiar também os nossos inimigos. Porque Jesus mandou a nós amarmos os nossos inimigos. Não é assim? Porque o amor é a arma mais poderosa do mundo para derrotar os nossos inimigos. Então, aqui, abra lá em Salmo 139, Davi, ele odiava os inimigos de Deus com um ódio, mas com um ódio perfeito. Muito interessante. Salmo 139, olha o versículo do 19 até o 22. Salmo 139, do 19 até o 22. Esse aqui, irmãos, é um ódio perfeito. É o mesmo ódio que Deus tem para com os pecadores, para com os ímpios. E a palavra, ela fala assim, olha, versículo 19. Tomara, ó Deus, 139, verso 19. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelaram insidiosamente. A palavra insidiosamente aqui significa com más intenções. É o texto original aqui. Eles se rebelaram insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Está vendo? É um ódio justo. Esse mesmo ódio é o ódio que Deus tem dos seus inimigos, os perversos, que nunca irão crer nele. Ainda que sejam crentes. Porque naquele dia, queridos, quando fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira,
Deus não amou os perversos não, irmãos. Deus não amou e nem ama os perversos, porque naquele dia, quando estarão reunidos diante do Senhor, queridos, nós não podemos amar quem nós não conhecemos. E Mateus 7, 22 e 23, Jesus disse assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Eram crentes. E em teu nome não fizemos muitos milagres? O que Jesus vai dizer para eles? Nunca vos conheci. Como que Jesus pôde amar eles então? Como, irmãos? Não tem jeito. Ore a respeito disso ao Senhor. Estão me compreendendo? Porque Deus vai amar aquele que Ele sabe que nunca vai crer nele? Jesus morreu para os seus, para aqueles que Ele sabia desde a fundação do mundo que iria crer nele. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: o Senhor conhece os seus. Ele conhece os seus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Este mundo era aqueles que são seus eleitos. Deixa eu ler aqui o último texto. Abram no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículo 49 até o 52. Depois vou mostrar mais uns textos aqui que Deus não ama a todos. É a palavra de Deus. Agora, se você quiser se opor, se opõe. Diz assim, João 11, 49, diz assim: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também, não pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Esses foram amados pelo Senhor. Porque senão a Bíblia não pode se contradizer, irmãos. Abra agora lá em rápidas palavras, Salmo 5, versículo 5. Salmo 5, 5. Temos aqui uma declaração da palavra do Senhor, através de Davi, que ele diz o seguinte, preste atenção, são inúmeros textos, não vou citar todos aqui porque o nosso tempo já está estourado, mas a palavra fala assim, olha, Salmo 5:5, os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Deus ama ou aborrece? O que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos? Mas será que está fora de contexto? Leia depois aqui. Se você, olha, eu tenho mais ou menos mais de 250 textos sobre a destruição dos ímpios, que Deus não os amou. Capítulo 7, aqui de Salmos, versículo 11. 7 e 11. Deus tem por eles indignação todos os dias, diz assim a palavra. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Capítulo 11, versículo 5, que diz assim, de Salmos 11, 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Deus não muda, Deus não pode amar e odiar ao mesmo tempo. Por isso que eu falo, irmãos, temos que conhecer o coração do nosso Pai Celestial. Que o privilégio que nós temos como cristãos, ele é muito elevado. E muitos, infelizmente, não têm feito caso disso. E depois tem outras coisas. Poderia falar aqui, irmãos, do jugo desigual. Jesus Cristo orou, lá em João 17:9,
não rogou pelo mundo, mas por aqueles que iriam crer nele pela palavra do Pai. Está vendo, irmãos? Que coisa maravilhosa. Agora, deixa eu ler mais o último texto. João 12, verso 31. João 12, 31. Que coisa preciosa. Aqui foi o nosso transporte deste mundo para a glória. João 12, versículo 31. Que coisa linda, irmãos, que coisa preciosa. Diz assim a palavra: chegou o momento de ser julgado este mundo. Agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Todos. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus nos atraiu no seu corpo na cruz, para nos fazer morrer junto com ele. A casa velha, morada de Satanás, de espíritos malignos, foi para o chão. Acabou. Jesus construiu uma nova casa, um novo templo, onde ele, o Pai e o Espírito veio habitar. Nós somos a casa de Deus, nós somos a morada de Deus no Espírito. Amém? Então vamos ter uma palavra de oração. Irmãos, leiam depois o boletim, tá bom? Leiam mesmo, viu? Vocês vão encontrar lições aí preciosíssimas. Faltou muita coisa para comentar sobre os últimos dias, muitas exortações de Cristo ainda, mas leiam o boletim, tá bom? Se o Pai permitir, nós vamos sim, se Deus quiser. Então vamos orar. Pai, só pedimos, ó Pai, que Tu reveles a Tua palavra aos nossos corações e faça frutificá-la. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz, bom almoço, bom churrasco. Até a noite, se Deus quiser.